E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, então seguindo aqui o nosso estudo, a gente vai ver hoje os movimentos verticais, ok? Bom, a gente estava vendo os movimentos com velocidade constante, que era um movimento uniforme, e quando existe aceleração, que é uniformemente variado. Foi isso. Bom, só que era tudo na horizontal, né? Agora a gente vai ver o que ocorre quando os movimentos são na direção vertical, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente vai observar, galera, é o seguinte. Deixa eu só me mudar de posição aqui. Pronto, tô aqui. Então, pessoal, o que vai rolar? Não tem como, naturalmente, sem você fazer outra força ou alguém atuar. Não tem como o movimento ser uniforme com velocidade constante, tá bom? Em algo no movimento vertical. Não tem como, tá? Primeiramente, a gente vai ver queda livre, tá? Que é o movimento de queda. Quando você pega um corpo e abandona ele. É isso que a gente vai considerar, ok? Que nem tá no desenho aqui, ok? A gente vai desconsiderar resistência do ar. Qualquer tipo de atrito, tá bom? A gente não vai considerar. E o que acontece quando você abandona um corpo em queda livre? A única força que vai atuar sobre ele, a partir do momento que você o solta, é claro, é a força peso, que é uma força que a gente vai ver mais para frente, mas ela é exercida pela Terra, pelo centro da Terra, puxando todos os corpos em direção ao centro, ok? Da Terra, puxando para o chão mesmo, tá bom? E a gente vai considerar que o cara é abandonado, que o cara é largado. E o que significa isso? Se você abandona, você larga, você deixa, ele sai da condição que ele estava, em repouso, ok? Então, se ele estava em repouso, a velocidade inicial dele é nula, vale zero, tá bom? Igual está ali na figura. Então, a gente vai abandoná-lo. E a gente vai considerar que ele estava a uma certa altura antes, ok? Só que como o movimento todo para baixo, ele vai andar para baixo, neste momento, a gente vai considerar que o sentido para baixo é o sentido positivo, ok? Então, partiu. Bom, Jason, você largou esse cara daqui. Ele vai cair por conta da força-peso. Show. Se ele estava parado e agora ele tem uma velocidade que ele passa a se mover, porque tem que existir aceleração. Lembra que a gente viu o movimento uniformemente variado? Então, por isso, né? Que não tem como ser uniforme. Okay? Essa aceleração que vai trazer o cara para baixo tem um valor constante. A não ser que o problema fale para usar outro valor, este valor é de 10 metros por segundo ao quadrado. E a gente representa com a letra G, ok? G de aceleração da gravidade. E esse cara vale 10 metros por segundo ao quadrado para baixo, ok? Gravem isso, tatuem isso, ok? Rabisquem isso na testa de vocês, na cara de vocês, no braço de vocês, tá bom? Não esqueçam disso, tá bom? Então, na verdade, o que a gente vai ter? Que o movimento de tanto de queda livre quanto de lançamento vertical, que é o próximo que a gente vai ver, são movimentos de uniformemente variado. Então, todas aquelas equações são válidas. As únicas mudanças que a gente tem são onde era A de aceleração normal, que a gente achava vários valores, ela tem um valor fixo, que é 10 metros por segundo ao quadrado, e aí a gente substitui o A pela letra G. É essa a principal diferença. Qual outra diferença, Jason? Posição a gente representava com a letra S, ok? Só que como agora a posição é na vertical, a gente chama essa posição na vertical de altura, tá bom? E aí, para poder balizar que é a altura e não qualquer outra posição, a gente usa a letra H, tá bom? Então é só isso. O que era S vira H. E o que era A se torna G. Ok, pessoal? É só isso que tem de diferença de todas aquelas outras equações. Tá bom? Bom, então o que a gente pega e a gente adapta as equações? A gente tem que V igual a V0 mais AT. Não é isso? Só que, como o cara é abandonado, a velocidade inicial dele é nula. Tá bom? Então, se a velocidade inicial dele é nula, significa que ela vale zero, né? E a aceleração se torna g, o A se torna g. Como eu disse que para baixo vai ser o que a gente vai chamar de positivo, porque é conveniente para a gente já que o cara está descendo, então a velocidade que antes era v é igual a v0 mais at
vai se transformar em V igual a GT. Ok? Para cada tempo de queda, para cada tempo que o cara está caindo. Ok? E o que significa dizer esse 10 metros por segundo ao quadrado? Significa, gente, que a cada 1 segundo a velocidade do corpo que está caindo aumenta em 10 metros por segundo. Ok? Então o cara caiu. Depois de 1 segundo, qual vai ser a velocidade dele? 1 vezes 10. Ok? Que ele está caindo por 1 segundo. Depois de 2 segundos, qual vai ser a velocidade dele? Ele ganha 10 metros a cada 1 segundo. Ok? No caso que ele está caindo. Então ele ganhou 10 metros por segundo no primeiro segundo. E no segundo segundo, ele ganhou mais 10. Então 10 mais 10, 20. Que é a mesma coisa que você jogar direto aqui na equação. 10 vezes 2. Ok? E assim vai indo. Tá? Bom, a distância que ele vai percorrendo é proporcional ao quadrado do tempo. Então ele vai caindo muito, muito rápido. A gente pode observar isso em vários filmes, né? Caras caindo em séries e tal. Ou até mesmo no dia a dia, né? Você solta ele de uma altura, cada instante que passa ele vai descendo cada vez mais rápido. Então ele percorre distâncias maiores. Ok? E de onde veio isso? Bom, lembra lá que a função da posição era S é igual a S0, é o sorvetão, né? Mais V0t mais A vezes t ao quadrado sobre 2. Ok? Só que velocidade inicial vale 0, né? Então, esse cara aqui vale 0. Bom, assim como antes aqui. Ok? E o que eu falei para vocês? O que era S se tornou o quê? O que era S se tornou H. Então, o que era S se torna H. E o que era S0 de posição inicial, né? Vai ser H0. Né? E o que era A vai se transformar em quê? G. Tá bom? Então aqui também virou G. Show! Então aí, o que vai rolar? Quando eu passo o H0 para o outro lado, né, da equação, eu tenho altura final menos altura inicial. O que é o final menos inicial? Isso, variação. Variação a gente apresenta com a letra delta. Né? Então é delta de altura, variação de altura, delta H. Como G vale 10, né? Então aqui na nossa equaçãozinha, aqui, ó, 10 dividido por 2 dá quanto? 5. Então eu tenho que a minha variação de altura, tá? O deslocamento que o cara está percorrendo ali, é 5t ao quadrado. Tá? E importante, como a gente despreza a resistência do ar, o movimento independe do corpo. O que significa isso? Se você largar um elefante, okay, de uma altura de 10 metros e largar um copo de 10 metros também de altura, eles vão bater juntos no chão. Ok? Eles vão bater juntos. Tá? Tem um vídeo fantástico que eu vou colocar aqui depois para vocês verem direitinho. Que aí tem uma bola de boliche, um conjunto de penas. Os caras conseguem fazer lá a condição sem resistência do ar nenhuma no vácuo e eles chegam juntos ao solo. Ok? Fantástico, muito bonito de se ver. Bom, então sobraram algumas equaçõezinhas aqui pra gente, pessoal. Então, a função da horária da posição, tipo, qual vai ser a altura que o cara, né, a posição dele, o quanto que está descendo em função do tempo. Como a gente considerou para baixo como positivo, então ele vai ganhando altura para baixo, ok? Isso foi a convenção nossa, tá? Então, por isso que às vezes você pode achar com um sinalzinho de menos, tá ok? Porque a gente considera para cima como positivo e a gravidade atua para baixo. Aí o cara considera que realmente ele saiu daquela altura e a altura final dele seria zero. Tá bom? Então por isso pode ter essas diferenças de sinal. Qual a velocidade do cara quando ele bate no chão? Né? Então a velocidade ao tocar o solo, tá, vai ser raiz quadrada
de 2GH. Tá vendo? Não depende da massa, pessoal. Pelo amor de Deus. Isso já caiu em várias e várias provas. Tá bom? E o tempo de queda? O tempo de queda é a raiz quadrada de duas vezes a variação de altura dividido pela aceleração da gravidade. Tá bom? Tempo de queda em segundos. Ok, pessoal? Bom, e agora, o que acontece? Tem um bizu para poder a gente entender o quanto que isso avança. Tá? Pode parecer complexo, mas não é. Tá bom? Então, vamos lá. Olha só. A cada 1 segundo, lembra que eu falei que a velocidade do cara aumenta 1 metro, aumenta 10 metros por segundo a cada 1 segundo que ele está caindo? O que significa isso? Que ele vai percorrer distâncias maiores a cada segundo. Ok? Então, o que vai representar isso? Olha só. Digamos que eu tenho aqui, a gente já viu que a variação de altura é 5 vezes t ao quadrado. Né? Então, o tempo de queda aqui que eu estou colocando para ver o quanto que o cara caiu ao longo deste tempo de queda. Tá bom? Então, olha só. No instante igual a zero, o cara caiu. Começou a cair. Então, entre 0 e 1 segundo de queda, qual foi a altura que ele percorreu? Então, vou jogar aqui para o tempo de queda de 1 segundo. 1 ao quadrado, 1 vezes 5, 5 metros. Ok? Bom, olha o que vai acontecer quando forem 2 segundos de queda. Olha só. É isso que eu quero chamar a atenção aqui. A cada 1 segundo de queda, o cara desce 10 metros a mais do que ele desceu antes. Ok? Então, se o cara vai cair em tempo de queda de 2 segundos, o que vai rolar? Ele vai percorrer uma distância de 0 para 1 e depois uma distância 10 metros maior do instante de 1 segundo para o instante de 2 segundos. É o que está mostrando aqui na figurinha. Tá vendo? Entre 0 e 1 ele andou 5 metros. Ok? Então, quanto que ele vai andar com tempo de queda de 2 segundos? Ele está caindo por 2 segundos. Ó. 2. Ok? Então, vamos lá. Tempo de queda de 2 segundos. Então, 2 aqui no lugar do tempo de queda. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 5, 20. Então, de 0 em 0, 2 segundos de queda. 1, 2. Significa que o cara caiu quantos metros, na verdade? 20 metros. Beleza? Só que entre 0 e 1 segundo, ele andou 5 metros. Então, de 1 segundo para 2 segundos, ele andou quanto? 10 metros a mais do que antes. Se entre 0 e 1 ele caiu 5, entre 1 e 2 ele vai cair 15. É por isso que deu 20 ali. Ó. Ok? Então significa que ele percorreu 15 metros entre 1 e 2 segundos. Ok? Vamos lá, ó. Mais outro. Caiu mais 1 segundo. Agora tempo de queda mais alto ainda. Ok? Então, ó, se ele percorreu entre 1 e 2 segundos 15 metros, se o cara tiver um tempo de queda de 3 segundos, vamos lá, de 0 para 1 vai ser 5. De 1 para 2 vai ser o que a gente acabou de ver agora, 15. E de 2 para 3? 2 para 3 vai ser 10 a mais do que antes, que está aqui na figurinha. Aqui, ó. Ok? Entre 2 e 3 segundos. Ele vai percorrer 25 metros. Então, no total, qual é a altura que ele vai ter descido? 45. Ok? Por quê? 3 segundos de tempo de queda ao quadrado 9. 9 vezes 5, 45. Ok? Beleza? Ou seja, ó, entre 0 e 1 ele andou 5. De 1 para 2 ele andou 15. Sobrou quanto? 5 mais 15, 20. Se ele desceu 45, significa que entre 2 e 3 ele andou 25 metros. Ok? E adivinha, entre 3 e 4. Entre 3 e 4 segundos, ele vai ter andado quanto? 10 a mais do que antes. Então, se 2 para 3 ele andou 25, de 3 para 4 ele vai andar
quanto? 35 metros. Então, por isso que a altura total de que ele caiu, em 4 segundos de queda, no total de 4 segundos de queda, vai ser de 80 metros. 4 ao quadrado, 16 vezes 5, 20. Ok, pessoal? Tá bom? Então, com 5 segundos de queda, você marcou lá o tempo, cara, que ela levou 1, 2, 3, 4, 5. 5 segundos para cair. De que altura que ele caiu? 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 125. Tá bom? Quanto que ele andou no último segundo de queda? Ou seja, entre 4 e 5. Vai ser 10 a mais do que antes. Então, se antes ele andou 35, agora ele vai andar quanto? 45. Tá bom? Caramba, disso é difícil. Não, não é, gente. Para olhar a figurinha e olha aqui que eu arrumei para vocês. Tá bom? Só você pensar também o seguinte. Porque pode cair na questão falando, olha, certo corpo caiu em queda livre e no último segundo de queda dele, tá? Ah, pessoal, aqui tá erradinho. Vou mudar aqui. Aqui, ó, é entre 4 e 5. Ok, pronto, voltando. Só voltando aqui rapidão. Então, 4 e 5 segundos. Ok? Bom, galera, é só pensar assim, ó. Vamos lá. No último segundo, ele andou, por exemplo, 45 metros. 45 metros. Aí o problema pode perguntar, qual foi o tempo de queda dele? Qual foi o tempo de queda dele? O que você faz? Bom, pega aqui na altura. Ele desceu 45 metros, né? Então, qual é o número, ok? Que está aqui, ó, antes do 5. 4, ok? Então, qual vai ser o tempo de queda dele? 4 mais 1. Então, o tempo de queda é 5 segundos, ok? É sempre esse cara aqui, ó, mais 1. Viram? Aqui, ó, 3 segundos. Eu vou botar outra cor. Deixa eu ver outra cor aqui. Cinza. Tomara que saia cinza. Então, aqui, ó, 35. Que é 35 metros no último segundo. Então, qual o tempo de queda total? 3 mais 1, 4. Olha aqui. Aqui, ó. Viram? Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, lançamento vertical. Galera, vamos lá. Agora eu estou jogando o maluco para cima, tá bom? De qualquer forma, a força que está atuando sobre ele é o peso, tá bom? Isso não mudou, tá? Continua sendo a aceleração da gravidade, só que é o seguinte, agora, como o movimento é para cima, eu vou chamar para cima de positivo. Então, tudo que for para baixo vai ser negativo, ok? Tudo que for para baixo vai ser negativo, tá? E aí, então, o que acontece? Ele sobe cada vez mais devagar. É por isso que você joga para cima o objeto. Ele vai parando e chega um momento que ele para e volta a descer. Ok? Importante. Vou jogar daqui de baixo, olha. Pessoal, eu estou estipulando essa altura aqui, esse ponto. Então ele passou e desceu, ó. Passou desse ponto e desceu. Quando ele estava subindo e quando ele estava descendo, eles tinham a mesma velocidade nesse ponto. Só que uma hora estava subindo e na outra estava descendo. Okay? Então a velocidade é a mesma em relação à mesma altura. Ok? Então o cara que foi lançado do chão com uma velocidade, ele vai chegar com a mesma velocidade em lançamento vertical. Ok? Mesma coisa quem dá um tiro para o alto. Ok? Quando for passar por aquela altura ali de novo que o cara deu o tiro, vai chegar com vai ter a mesma velocidade. E outra coisa importantíssima, o tempo é o mesmo para subir e para descer, se estiverem na mesma altura. Então, se o cara foi lançado do chão, ele vai levar o mesmo tempo para subir do que para descer.
Ok? Beleza? Então, o que que a gente tem de importante? Quando ele for chegar no ápice do movimento dele, significa que a velocidade final vai ser zero. É por isso que ele não consegue mais subir. E aí a gente diz que ele alcançou a altura máxima. Tá bom? Então, vamos ver aqui nossas equações. Ó. A altura máxima vai depender da altura inicial do cara. Por quê? Faz sentido, né? Se você joga uma borracha para cima do chão, assim, da sua altura normal, você vai alcançar um certo limite. Agora, se você estiver na sua laje, tá? No terceiro andar da tua casa, e jogar esse troço pro alto, ele vai alcançar uma altura maior em relação ao chão, né? Porque você já estava numa altura maior, ok? Então, a altura máxima que o cara chega é a altura inicial dele mais V0 ao quadrado sobre 2G. Né? V0 é a velocidade de lançamento, a velocidade inicial, G é a aceleração da gravidade e H0 é a altura inicial. Ok? Beleza? Tempo de subida. Quanto que é o tempo de subida? O tempo de subida é a velocidade de lançamento dividido por G. Só que G vale 10. Então, significa que o tempo de subida. Quanto vai ser? Pega a velocidade do cara e divide por 10. Tá bom? Só isso. Tá? E a velocidade de lançamento desse corpo, desse objeto? É só você fazer raiz quadrada de 2G vezes a variação de altura, ou altura máxima, né? Já que a altura inicial é considerada zero se você estiver no chão. E aí o que isso traz de legal? Compara com a equação que era aqui, ó, a velocidade ao tocar o solo. A velocidade que o cara tinha ao tocar o solo, olha só, é igual à velocidade de lançamento do cara. Por quê? Porque se ele percorreu distâncias iguais com a mesma aceleração, ele leva o mesmo tempo e tem a mesma velocidade. Ok, pessoal? Beleza? Então, vamos fazer uns exercícios agora, tá? Bom, pessoal, então aqui da nossa folhinha, né? Primeira questão. Abandonando o vácuo a uma altura h duas esferas de raios iguais, uma de cortiça e outra de chumbo. E aí o que acontece? Pessoal, é importantíssimo a gente lembrar de uma coisa. Se são duas esferas de raios iguais, significa que elas têm o mesmo tamanho. Então o tamanho está aqui, ó. Beleza? Vão cair da mesma altura. Só que quando ele fala de uma de cortiça e outra de chumbo, o que ele quer dizer? Que elas têm pesos diferentes. Ok? Porém, a aceleração com que elas vão descer, galera, é a mesma que a aceleração da gravidade. Tá? Elas vão descer. Aqui, ó. Desculpa o barulho, tá tendo obra aqui em casa, tá bom? Então, olha só, galera. Olha aqui. De uma mesma altura h que elas vão cair. E se a gente lembrar lá da equação, né, o tempo de queda, ele depende do quê? Da aceleração da gravidade e da altura, né? O tempo de queda é raiz quadrada de 2 vezes o delta h, tudo isso dividido por g. Eita, que g feio. Tá bom? Por g. E a velocidade ao tocar o solo? A velocidade ao tocar o solo também depende da aceleração da gravidade e da altura. Né? Então, ó, 2G ΔH. Ou seja, se eles estão caindo da mesma altura com a mesma aceleração da gravidade, significa que ambas chegam juntas ao solo, né, levam o mesmo tempo e chegam com a mesma velocidade. Alternativa letra A. Ok? Beleza, próxima questão. Lança-se um corpo verticalmente para cima. Beleza.
No instante em que ele atinge a altura máxima, acabou ficando junto aí, né? Podemos afirmar que, pessoal, o que vai rolar? Quando ele chegar aqui na altura máxima, ó, o que vai acontecer com ele? Ele vai parar justamente porque a altura dele é máxima, né? Só achar essa bolinha mais pra cá. Não tá dando certo, não. Tô aprendendo a mexer nessa ferramenta aqui, gente. Mentira. Ah, enfim, deixa pra lá. Não dá. Bom, então beleza. O que vai acontecer aqui, pessoal? Significa que ele vai ter velocidade igual a zero quando ele alcançar a altura máxima dele, ok? Tá bom? Então, ele vai parar de subir, mas a aceleração da gravidade continua atuando, ok? Porque ela é constante e voltada para baixo, tá? Então, G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, sempre. A não ser quando o problema falha, que vale outra coisa, tá? Então, o que acontece? Ele vai ter velocidade nula, mas a aceleração não pode ser nula, senão ele ia subir e ficar parado lá, tá bom? Então, qual é a nossa alternativa correta aqui? Velocidade nula e aceleração não nula. Alternativa C. Ok? Então, próxima questão. Suponha que durante o último segundo de queda, o último segundo vem lá daquela regrinha, lembra que eu passei para vocês, né? De cada um segundo que cai, ele percorre 10 metros a mais do que percorreu antes. Ele percorreu uma distância de... Sai um pouquinho de formatação da gente, quando eu copiei para cá. Então, a distância de 45 metros. Ok? Se a pedra partiu do repouso, pode concluir que ele caiu de uma altura de metros igual a quanto? Então, pessoal, primeira coisa que tem que saber. Nesses 45 metros, o que tem que fazer? Descobrir o tempo de queda. E aí, com o tempo de queda, a gente calcula a altura, por conta daquela relaçãozinha, ok? Ó, delta H é igual a 5 vezes tempo de queda ao quadrado. Bom, então vamos ver o tempo de queda dele. Lembra, ó, a cada um segundo ele cai 10 metros a mais do que antes. Então vamos lá. Entre 0 e 1 segundo, ele, lembra, caiu 5 metros. Quando cair de novo, vai ser entre 1 e 2 segundos. Então, quanto que ele vai cair? 5 mais 10. Então, ele vai ter caído 15 metros. Ainda não é o que ele falou, porque ele falou 45. Então, vamos lá, ó. Entre 2 e 3 segundos. Vai ser quanto? 15, que foi que ele desceu no outro segundo, mais 10. E aí vamos ter agora 25. Ok? Agora, entre 3 e 4, vai ser quanto? 25 mais 10, então vai dar 35. Faltou pouquinho, agora é 4 e 5 segundos. E aí a gente vai ter quanto? 35 mais 10 vai dar os 45. Então, quanto que é o tempo de queda dele? O tempo de queda dele é de 5 segundos. Tá bom? Então, o nosso tempo de queda aqui é de 5 segundos. Ok? Ou então, aquela regrinha
que eu passei para vocês. Qual é o tempo de queda? O tempo de queda é o número que vai estar aqui antes do 5 mais 1, tá bom? Então, olha aqui, ó. 35 metros no último segundo. 3 mais 1, 4. Ok? Aqui, ó, 25 metros. Qual o tempo de queda dele? 3. E aqui, 1 mais 1, 2. E aqui, ué, se eu tenho 0, não tem nada antes dele, nada mais 1, 1 segundo. Ok? Então, isso daqui vai dar quanto, pessoal? 5 feio. 5 vezes 5 ao quadrado. 5 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Vezes 5, 125. Ok? Então, nossa alternativa correta aqui é a letra C. Beleza? Então, questão 4. Questão 4. O gráfico mostra a variação com o tempo, né, da altura, de um objeto lançado verticalmente para cima a partir do solo. Desprezando a resistência do ar, a altura máxima atingida pelo objeto vale em segundo. Então, quer saber a altura máxima. Olha o que esse gráfico nos mostra. Quando a altura era 0, o tempo era 0. Então o cara começou a subir. Em 6 segundos ele alcançou a altura máxima. Ok? Então se ele alcançou a altura máxima, o que resta para ele agora? Cair. Então ele vai cair e vai levar, ó, vai chegar no chão no total de 12 segundos. Mas espera aí, quanto tempo que ele levou para cair, né? Só ver aqui, ó. O tempo de queda dele foi de quanto? 12 segundos menos 6, porque 6 ele levou para subir, né? E isso mostra o que até? Tempo de descida é igual ao tempo de subida, porque olha só, 12 menos 6, 6. 0 a 6, que foi o tempo que ele levou para subir, vai dar quanto? 6 também. Beleza? Bom, pessoal, então se o tempo de queda dele é esse, agora a gente calcula qual foi a altura máxima, né? Através da variação de altura. Ok? Bom, a variação de altura que ele teve foi a própria altura máxima, né? Já que a altura inicial dele é 0, ele partiu do chão. Ó. O gráfico começou do 0. Então, como G vale 10, né? Então vai ser 5 vezes tempo de queda ao quadrado. Então, isso vai dar quanto? Vai ser 5 vezes 6 ao quadrado. Galera, 6 ao quadrado vai dar 36, ok? Então, 5 vezes 36, bom, se fosse 30, 30 vezes 5 daria 150. Então, é um número que é um pouquinho acima do que 150, tá bom? E se fosse 40 ao invés de 36, daria 200. Então, é um número entre 150 e 200. Então, esse cara aqui vai dar, na verdade, 180 metros. Alternativa correta, letra C. Tranquilo, pessoal, tá fluindo. Qualquer coisa, manda mensagem lá, tá? Lá no Google Sala de Aula. Bom, mais uma aqui, ó, de tempo de queda. Ó lá, ó. Então, um corpo abandonado de uma altura H percorre 25 metros no último segundo de queda. Ok? Foi aquela nossa regrinha. Então, desprezando a resistência do ar e adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o valor de H é quanto? Então, olha só. Se no último segundo, o cara percorreu 25 metros, então vamos botar aqui, ó, que ele caiu de uma altura, alturazinha aqui, ó, um H de 25, qual é o tempo de queda? Lembra? Quando o cara fala do último segundo de queda, tá? O tempo de queda
é o número que está na frente do 5 mais 1. Então, qual é o número que está na frente do 5? É o 2. Ok? É o 2. Então, eu somo 1 aqui. Mais 1, tá? Então, o meu tempo de queda vai ser 3 segundos, ok? Ou então a gente pode fazer pela sequenciazinha, né? Bom, de 0 a 1 é 5. Então, de 1 para 2, 5 mais 10, 15. Beleza? De 2 para 3, ele vai percorrer 15 mais 10. Então, 25 metros. Logo, nosso tempo de queda é de 3 segundos. Então, aí agora a gente já aplica na nossa equaçãozinha. Opa, que delta grande. Então, vai ser agora, ó, delta H é igual a 5, porque ele falou que G vale 10, né? Vezes T ao quadrado. Então, isso vai dar 5 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado vale 9, né? 9 vezes 5, 45 metros. Ok? Alternativa C, tá? Questão 6. Uma pessoa lança uma bola verticalmente para cima. Sejam V o valor da velocidade e A o módulo da aceleração no ponto mais alto da trajetória. Então, no ponto mais alto significa que o cara está falando de que lugar? Na altura máxima. Okay? Então, o que rola lá em cima? O que acontece lá, pessoal? Primeiro que a aceleração que esse cara está sujeito o tempo todo é a aceleração da gravidade. E que a gente sabe que ela vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ela nunca é zero. É sempre diferente de zero. E vale esse valor. E tem esse valor. Ok? Então, vou representar aqui a aceleração da gravidade de vermelho. Tá? Okay? Então, o G está aqui. E aí, quanto que é a velocidade, galera? Se ele está na altura máxima, significa que a velocidade dele... Vou botar aqui direção Y, tá? Só para ajudar a gente. É igual a zero, porque ele para, né? Tá bom? Então, o que a gente vai ter aqui de alternativa? Velocidade igual a zero e aceleração diferente de zero. Alternativa A. Tranquilo? Tá fluindo, pessoal? Então, conforme vocês vão fazendo os outros exercícios, vocês vão aprimorando ainda mais, tá? Ó, um jogador de basquetebol consegue dar um grande impulso ao saltar e seus pés atingem a altura de 1,25 m. Caraca, mano! 1,25 m pulando o pé dele. Porra, 1,25 m é quase a minha altura. Então, a aceleração da gravidade no local tem um valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Olha só, hein? O tempo que o jogador fica no ar, o tempo que o jogador fica no ar. É aproximadamente de quanto? Olha só, pessoal. Quanto tempo que o cara vai ficar no ar, gente? O tempo que o cara permanece no ar é o tempo que ele leva para subir. O tempo que ele fica no ar é o tempo que ele leva para subir mais o tempo de queda. Ok? Beleza? Então é isso que a gente tem que descobrir. Só que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer aqui? Basta calcular, por exemplo, o tempo de queda, tá? E aí, então, a gente multiplica esse tempo por 2, tá bom? Já que é ele mais ele mesmo, dá 2 vezes ele. Então, isso é igual a 2 vezes o tempo de queda, por exemplo. Eu estou fazendo só pelo tempo de queda, porque a equaçãozinha que eu passei para vocês de tempo de subida previa, na verdade,
é a velocidade inicial, tá bom? E aqui, como ele deu a altura, é mais fácil a gente calcular pelo tempo de queda. Então, o tempo de queda dele vai ser quanto? Raiz de 2 vezes ΔH, né? Dividido por G. Ok? Então, vai ser raiz quadrada de 2 vezes 1,25 dividido por 10. Beleza, galera? Fazendo esse cálculo aí de cabeça, vamos ver, ó. 2 vezes 1,25 deu 2,5. Que aí 2,5 por 10 vai dar raiz de 0,25. Raiz de 0,25 vai dar 0,5, né? Meio segundo. Então ele levou meio segundo para cair. Então quanto tempo que ele ficou no ar? Meio segundo que ele levou para cair, mas como o tempo de subida é igual ao de descida, ele levou meio segundo também para subir. Então, 2 vezes meio. E isso vai dar 1 segundo. Ok, galera? Então, a alternativa correta aqui, letra A. Beleza? Penúltima questão. Vamos lá. O gráfico a seguir representa a velocidade de um objeto lançado verticalmente para cima, desprezando-se a ação da atmosfera. Assinale a alternativa incorreta. Pessoal, é chave, é importante você destacar essas palavras que são realmente importantes, que são fundamentais para resolver a questão, tá? O que o cara está pedindo e qual a condição, ok? Para poder te ajudar a pensar, né? Então aqui, olha a letra A. Vamos analisar apenas o gráfico, gente. Olha só como é que ele é importante. O objeto atinge 2 segundos após o lançamento o ponto mais alto da trajetória. Deixa eu me tirar daqui. Vou botar aqui para cima. Olha só. Gente, o ponto mais alto da trajetória é o quê? É a altura máxima. E o que rola na altura máxima? É quando a velocidade é igual a zero. Ok? E quando, olhando aqui para o gráfico, a velocidade se torna zero? Ó, ela começa de 20, tá vendo? Então essa é a velocidade de lançamento do cara. Então olhando para cá a gente já vê isso. Então peraí, se ele sai com 20 metros por segundo, né? Então quanto tempo que ele levou para subir? Olha aqui olhando. Ó. Lembra a seleção da gravidade? Se você está jogando para cima, ela tira 10 metros por segundo a cada 1 segundo. Então tirou, perdeu 10 metros por segundo, passou 1 segundo. Mais outro segundo aqui, ó. Com 2 segundos, agora vale quanto? Só olha aqui, ó. 0. Então esse instante aqui de 2 segundos significa que é o quê? O tempo de subida. E casa certinho com o que o cara falou ali, ó. Opa, 2 segundos. Beleza? Então essa daqui ela está correta, então a gente não marca. Ok? Com base nisso, já olhando aqui pelo gráfico que a gente viu, olha a letra E. A letra E fala que a velocidade inicial, ou seja, a velocidade de lançamento do cara, é de 20 metros por segundo. Que é exatamente o que o gráfico mostrou. Começou com 20, então ela está certa. A gente marca? Não. Ok? Não marca. Porque ele quer incorreto. Ok? Bom, vamos lá. Vamos ver aqui. Olha a letra D, já que a gente está aqui. Pulou para o final. A aceleração do objeto permanece constante durante todo o tempo observado e é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Está correto?
estaria mais correto se eu tivesse falado que o módulo dela vale 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Porque o que acontece, na verdade, depende do quanto que você orienta. Você orienta positivo para cima ou orienta positivo para baixo. Ok? Se você disser que o positivo é para cima, tá? Para cima é positivo, então significa que G ela vale menos 10 metros por segundo ao quadrado. Porque atua para baixo. Agora, se a gente chamar de positivo para baixo, ok? Então, quanto que ela vale? Ela passa a valer 10 metros por segundo positivo. Porque ela também atua para baixo. Então, galera, é uma questão muito sutil, assim, para poder perceber isso. Então, um pouco de maldade, digamos assim, dessa questão. Então, por enquanto, ela é a que não está muito certa, ok? Então, vamos ver as outras. Olha só. Letra C. Então, por enquanto, é ela. Letra C. O deslocamento do objeto 4 segundos após o lançamento é zero. Vamos lá. Ele levou 2 segundos para subir. 1, 2. Em 4 segundos ele vai estar onde? Vai ter descido, né? 1, 2. Então ele vai estar onde? Na mesma altura, né? Ou seja, no chão de novo. Beleza? Se ele está no mesmo ponto em que ele começou, qual vai ser o deslocamento? Lembra? Deslocamento é a posição final menos a posição inicial. Não importa o que ele fez no caminho. Se ele parou onde ele começou, tem o mesmo valor. Quando você for subtrair, vai dar quanto? Zero. Ok? Então aqui está certíssimo, tá? Então aqui no caso o deslocamento que ele vai ter vai ser o ΔH, variação de altura, que vai ser zero depois de 4 segundos, ok? Então está certíssimo. Então a gente não marca, tá? Letra B. A altura máxima é de 20 metros. Então vamos verificar aqui, ó. Bom, a altura máxima, vou botar HM só, tá? Vou botar tudo. H máximo vai ser a velocidade inicial ao quadrado. Opa, que V feio. Ó. É difícil, gente, escrever isso aqui é difícil. Aqui, ó. V0 ao quadrado sobre 2G. Jason, você não colocou a altura máxima. Ou altura inicial. É porque ele não falou qual era. Então a gente considera que é zero. Tá bom? Então aqui, beleza. Tá? A qual velocidade inicial? 20. Ao quadrado. Dividido por quanto? 2 vezes 10. E olha só, galera. 2 vezes 10 vai dar quanto? 20. Né? E aqui eu tenho 20 ao quadrado, que é 20 vezes 20. Então o que eu posso fazer? Corto isso aqui. Então vou ter quanto ao final de tudo? Que a minha altura é exatamente 20 metros, como o problema tinha mencionado. Então aqui também está certo. Então, a gente não marca. Então a alternativa que a gente deve marcar é a letra D mesmo. Que a gente tinha visto antes. Ok? Por conta desse detalhe aqui de sinal. Tá? Beleza? Então, nossa última questão. Um vaso de flores cai livremente do alto de um edifício. Após ter percorrido 320 centímetros, ele passa por um andar que mede 2,85 metros de altura. Quanto tempo ele gasta para passar por esse andar? Desprezar a resistência do ar e assumir G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Que foi a formatação ali. Então, pessoal, olha só. A gente tem que dividir isso aí em duas etapas. Ok? Primeira etapa é quando ele cai. Beleza? A gente pode fazer isso, na verdade, de que forma? A gente pode pegar e somar logo isso tudo. Tá? Isso tudo aqui. Tá bom? Ele vai chegar aqui. Aqui está o andar.
escrever aqui. Aqui está o andar. Andar. Esse andar tem 2,85 metros de altura. E nesse pedacinho aqui tem quanto? 320 centímetros. Quanto que dá esse negócio? 320 centímetros, pessoal. 1 metro tem 100 centímetros. Então, 300 metros já seriam 3 metros. 300 centímetros seriam 3 metros. Como tem mais 20, então vai dar 3,2 metros. Então, no total, ficou parecendo um quê? 2 metros. Então, no total, ele vai ter percorrido, somando esses dois aqui, ó, ele vai percorrer um ΔH aqui de quanto? De 2,85 mais, fazendo a conta aqui de cabeça, mais 3,20. Então, isso vai dar 6,05 metros. Então, qual é a minha sugestão? A gente pode ver qual foi o tempo que ele levou para cair tudo isso e depois a gente desconta do tempo que ele levou para percorrer o primeiro trecho de 320 centímetros. Tá? A gente vê o total e depois desconta aquilo que não é interessante para a gente. O que importa é isso aqui, tá? Que ele pediu. Então, qual é o tempo de queda para isso aqui? Tempo de queda, raiz quadrada, né? De 2 vezes delta H sobre G. Ok? Então, aqui. Isso é igual a raiz de 2 vezes 6,05 dividido por 10. Beleza? Bom, então quando eu faço isso, pessoal, olha só o que vai acontecer. 2 vezes 6,05, isso vai dar raiz de 12,1. 12,1 dividido por 10 significa que isso vai dar 1,21. Ok? Então, raiz de 1,21 significa que esse tempo total de queda é de 1,1 segundo. Ok? Bom, esse é o tempo total. Agora eu tenho que descontar aquilo que não me interessa. Porque eu quero é isso aqui. Tá bom? Tempo no andar. Ok? Só para ressaltar aqui, né? Vamos ver. Passar por esse andar. Bom? Então, olha aqui. Então, vamos descontar o tempo do trecho 1, que eu vou chamar de T. O tempo do trecho 1. Vou botar aqui, ó. T1. T1 vai ser, já vou botar logo aqui, né? Direto na equação aqui os valores. Então, vou ter 2 vezes 3,2 dividido por 10, né? 3,2 é a altura e G é 10. Então, aqui eu vou ter 6,4 dividido por 10, tá? Então, 6,4 dividido por 10 vai dar, na verdade, raiz de 0,64, tá? Raiz de 0,64 vai dar 0,8 segundos. Então, o que sobrou para a gente? O tempo no andar. Então, logo, o tempo no trecho 2, que é o no andar, vai ser 1,1 menos 0,8. Ok? Então, isso vai dar
0,3 segundos. Tá bom? Alternativa, letra C. Galera, então é isso aí. Qualquer outra dúvida que vocês tenham, por favor, falem lá no Google Sala de Aula, tá bom? Que eu vou receber e a gente tira as dúvidas, tá ok? Um grande abraço e bons estudos!